pessoal, então dando prosseguimento aos nossos estudos, a gente vai estudar hoje sobre dois povos que habitaram a região da Mesopotâmia, os Sumérios e os Acádios. O primeiro povo que se desenvolveu e se organizou dentro da região da Mesopotâmia foram os Sumérios. Os Sumérios, eles fundaram as primeiras cidades na Mesopotâmia, cidades como Ur, Uruk, Eridu, Lagash, tá? E para se defender nessas cidades, eu disse para vocês em um vídeo que a Mesopotâmia era uma região muito disputada. Então, para se defender dentro dessas cidades, os sumérios fizeram muralhas em torno das cidades onde eles habitaram. Tá? E além dessas muralhas, eles construíram grandes templos, que eram os chamados zigurates, que eram templos religiosos. Tá? Eu disse para vocês que eles tinham uma relação já muito próxima com os deuses, cultuavam a esses deuses e tudo aquilo que eles conseguiam, as boas colheitas, eles diziam que era por vontade dos deuses. Então, para que eles pudessem cultuar, eles fundaram os zigurates, tá? Que eram monumentos em forma de pirâmides, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí na imagem ao lado. Tinha uma espécie de escada que a pessoa ia subindo até chegar no lugar onde eram feitos os rituais em adoração aos deuses. Foi na Mesopotâmia também, e claro, na região da Suméria, que se desenvolveu a escrita. Não foi necessariamente só na Mesopotâmia, se desenvolveu em outros lugares. No entanto, foi na Suméria onde essas formas de escrita se desenvolveram também, tá? E o que acontece? A escrita que nós conhecemos hoje, esse nosso alfabeto, que a gente organizou ele passou por um processo gradual, processo de desenvolvimento que foi gradual. E esse processo começa em um dos lugares chamado de Suméria. Lá, primeiro eles escreviam em tábuas feitas de argila. Eles pegavam o barro, né, e faziam uma espécie de tábua, escreviam com os palitos pontiagudos em forma de cunha, tá? Faziam os desenhos. Por isso a escrita lá ela era chamada de escrita cuneiforme, por causa do formato dos desenhos que eles faziam. Tá? Pegavam a argila, que é o barro, né? Eles iam fazendo essas inscrições, uma espécie de risco em forma de uma espécie de triângulo deitado. E aí eles chamaram essa escrita de escrita cuneiforme, tá? Então foi a primeira escrita que apareceu dentro da Mesopotâmia, tá? Era chamada escrita cuneiforme. O segundo povo a se desenvolver dentro da Mesopotâmia foram os Acádios. Os Acádios eles entraram em conflito com os Sumérios. Os Sumérios não tinham força para se defender e aí foram invadidos e conquistados pelos Acádios. Os Acádios recebem esse nome porque a cidade mais importante deles era chamada de Acade, tá? E aí, por causa disso, Acádios. Eles se expandiram na região da Mesopotâmia e construíram um dos maiores impérios que já existiu na região, o Império Acádio. E também organizaram o primeiro governo centralizado. Que era isso? Tinha uma liderança que todas as outras cidades obedeciam, tá? Havia um governo no centro, e aí um centro de poder, e as outras cidades acabavam obedecendo esse governo. Mas, como era uma região disputada, esse governo durou muito pouco, até porque havia disputas internas, tá? Haviam rebeliões internas, pois ele acabou sendo invadido também. Só que isso é assunto para uma próxima aula. Então, dois povos, os Sumérios, que se destacaram por causa da escrita e por causa de terem formado a primeira civilização dentro da Mesopotâmia, e o segundo, os Acádios, por terem vencido os Sumérios e terem formado o primeiro governo centralizado. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Leiam o material digitalizado que eu vou mandar para vocês e resolvam as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no PV, tá bom?